E nesse momento, após termos gastado um tempo louvando ao Senhor, agora nós podemos nos assentar como Maria, acabamos de cantar, como Maria aos pés de Jesus, para ouvir os seus ensinamentos. Claro, uma comparação dentro das devidas proporções, né? Meus queridos, eu quero falar hoje sobre o melhor lugar do mundo. Vamos voltar um pouquinho aqui. É isso aqui. Eu tenho algumas imagens muito bonitas nesta mensagem. Pena que à luz do dia as imagens não ficam assim tão vívidas, mas ainda assim vocês poderão, acho que, aproveitar e ver que elas realmente são bonitas. Aí nós temos uma cena, né, lá dos tempos remotos, os tempos lá de Maria, Marta, de Lázaro, de Betânia, né, o lugar em que Jesus gostava de ir e gostava de pousar. Eu quero falar nessa manhã sobre o melhor lugar do mundo. Eu tenho uma pergunta para vocês. Qual é o melhor lugar do mundo? Uma charada. Quem é que pode arriscar a resposta a esta pergunta? Qual é o melhor lugar do mundo? Acho que o pastor Roberto já está, acho que, desconfiando qual seria a resposta, né? Mas você está proibido de responder, né? Como pastor, aí dá chance para os outros aí. Qual é o melhor lugar do mundo? Meus queridos, é fácil de a gente saber. Olha, o melhor lugar do mundo é aos pés de Jesus. E, amados, eu quero falar hoje sobre uma mulher na Bíblia. Ela, de uma forma assim individual, quando a Bíblia foca mais a pessoa dela, um evento em relação a ela aparece 3 vezes na Bíblia. É Maria, a irmã de Marta, a irmã de Lázaro. Interessante, uma dessas coincidências que Deus faz acontecer na Bíblia para trazer uma lição para nós, nas 3 vezes que ela aparece na Bíblia, ela aparece sempre aos pés do Senhor Jesus. 3 cenas, né? 3 eventos, 3 acontecimentos em que vamos olhar mais de perto a Maria e o que aconteceu com ela, qual foi a sua experiência. A Bíblia diz o seguinte, em Lucas capítulo 10, uma dessas experiências, desses eventos na vida de Maria. Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, e aqui, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensinamento. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de que minha irmã ter deixado que eu fique aqui a servir sozinha? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Então nós temos aqui a visão de Maria assentada aos pés do Senhor Jesus. Essa é a primeira cena, o primeiro evento na vida de Maria que nós queremos considerar. Então, Maria estava ali assentada aos pés de Jesus, ouvindo os seus ensinamentos. E nós temos aqui, nesse acontecimento, nós temos um contraste. Se vocês olharem bem essa figura, essa imagem, nós podemos perceber um contraste entre Marta e Maria, né? Por um lado, Marta estava agitada, procurando fazer o seu melhor,
para hospedar Jesus e os seus discípulos. De outro lado, Maria estava ali quieta, sentada aos pés de Jesus, ouvindo os seus ensinamentos. E baseado nesse evento, eu quero destacar 2 pensamentos principais. Primeiramente, as linguagens do amor. Em segundo lugar, o importante e o essencial. As linguagens do amor. Para compreender melhor o que aconteceu ali com Marta e Maria, eu quero lembrar um livro muito conhecido, especialmente sobre a vida conjugal no casamento, chamado As 5 Linguagens do Amor. Ali o autor explica que existem 5 maneiras diferentes, principais, de alguém expressar o seu amor para uma outra pessoa. E, de uma maneira equivalente, 5 maneiras como uma pessoa percebe que está sendo amada. Estas 5 maneiras são, primeiramente, palavras. Há pessoas que expressam de uma maneira especial o seu amor por meio de palavras de afirmação, palavras de elogios, palavras de encorajamento. Para outras pessoas, o sinônimo de passar tempo de qualidade significa amar, a comunhão, estar junto, conversar, compartilhar experiências, a intimidade, né? Gestos de afeto. Porém, há outras pessoas para as quais o amor se expressa mais pelo toque físico, carinhos, abraços, sem qualquer conotação sexual. Para outras pessoas, os presentes funcionam como expressão de valorização e de afeto. Enxergam nos presentes símbolos visíveis do amor. E tem aquelas pessoas que expressam seu amor especialmente ajudando, pelo serviço, colaborando nas tarefas, sendo prestativas. Vou dar um exemplo. Um dia um marido chega para uma esposa e diz: querida, eu quero te dizer que de todo o coração eu te amo. Você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Quando eu penso no dia do nosso casamento, fico todo arrepiado de emoção. Você é a coisa mais linda, mais bela que Deus me deu. Ela toda comovida e diz: olha, muito obrigado, eu me sinto muito comovida por as suas palavras. Pois é, querida, sabe? Na verdade, eu estava pensando em te dar um BMW de presente, mas quando eu descobri que a linguagem do amor para você são palavras de afeto e carinho, eu resolvi te falar essas palavras. E como resposta, houve um silêncio profundo do outro lado. Agora, vamos considerar aí a Marta, a Maria. E qual é a linguagem do amor de Marta? Como é que Marta expressava o seu amor a Jesus? E qual seria a linguagem do amor de Maria? Como ela expressava o seu amor a Jesus? Considerando ali aquelas 5 linguagens do amor, qual foi, na opinião de vocês, a linguagem do amor de Marta? Quem quer dar a resposta? Pode falar, pode errar também. Serviço, é isso aí. E de Maria, qual era a maneira como Maria mais expressava seu amor? A comunhão? Seria isso? Eu acho que é isso aí. A Marta, ela expressava de uma maneira especial seu amor pelo serviço, pela atividade, né? E a Maria, pela comunhão, o serviço, pela atividade. A Maria, mais a comunhão, a intimidade. Então, vamos olhar um pouquinho a Marta. Ela amava profundamente a Jesus, tanto quanto Maria, mas o seu amor se manifestava mais no serviço. Ela não tinha paciência de ficar lá sentada, ouvindo, né? Sua maneira de amar era trabalhar, era servir com as mãos. Ela servia Jesus com dedicação prática, cuidando dos detalhes da hospedagem.
Afinal de contas, alguém tinha que correr atrás das galinhas assustadas que fugiram apavoradas quando viram chegar 13 homens para almoçar na casa delas, né? Alguém precisava cozinhar para 13 homens famintos, né? Agora vamos olhar a Maria. A Maria, pelo contrário, era mais quieta, era mais tranquila. Sua linguagem de amor era passar tempo de qualidade, a comunhão, estar perto, ouvir, aprender, né? A intimidade. Vejam, nesse estudo que eu estou fazendo aqui, a Maria é o foco do meu estudo, da minha mensagem, né? Mas, sabe, eu estudando esse texto, eu também fiquei impressionado com a figura de Marta. Ela é uma pessoa muito forte que se destaca nesse texto. Ela era a chefe da casa. O texto diz que ela que hospedou a Jesus. Era uma líder dinâmica no âmbito da família. Ela amava Jesus, expressava o seu amor servindo. Palavra no grego que se usa para descrever a atividade de Marta é diaconia, servir. Ela era uma diaconisa, ela era uma serva. A linguagem do amor de Marta era servir. Agora, sabe, eu quero também, falando da Marta, fazer uma pequena fofoca para vocês da Marta, né? Falar baixinho, assim, mas não conte para ninguém, né? Sabe, a Marta era também um tanto durona, era mandona também, sabe? Tem um jeito assim de comandar. Vejam, ela não gostou nada de sua irmã ficar ali sentada sem ajudar. Ela sabia exatamente o que Maria tinha que fazer. Ela disse para Jesus: manda que Maria me venha ajudar, né? Ela sabia também exatamente o que Jesus tinha que fazer. Ela disse a Jesus: ó, Jesus, diz para minha irmã que venha me ajudar. Ela criticou a sua irmã por deixá-la servir sozinha, mas ela até criticou veladamente ao próprio Senhor Jesus. O Senhor não se importa, né, que minha irmã fique sentada, eu aqui servindo sozinha. Veja, essa era a Marta, né? Seu temperamento, seu jeito assim, muito dinâmico. Mas Jesus conhecia também a Marta, não só a Maria, a Marta. Conhecia o seu coração, Jesus amava a Marta profundamente. O tom carinhoso de Jesus, né? Ao se dirigir a Marta, 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 mostra assim o afeto de Jesus para com ela. Jesus não está dando uma bronca nela, Jesus está dando uma ajuda para ela. Jesus não a censura por servir. Não era esse o problema de Marta, de estar servindo, mas pelo fato dela estar perdida, enredada, envolvida em muitas coisas, estava se esquecendo daquilo que era o principal, daquilo que era o essencial. Então, Marta e Maria representam dois tipos de servos. Marta é a expressão da fé que trabalha, que acolhe, sustenta, ajuda. Maria é a expressão da fé que se alimenta aos pés do Senhor. Marta representa alguém que enxerga o imediato, aquilo que precisa ser feito aqui e agora, a mesa, a comida, a organização. Maria representa alguém que enxerga mais o eterno, a palavra que transforma, o mestre que fala. As linguagens do amor. Agora, quero destacar o segundo aspecto que eu percebo nesse texto, nessa experiência de Maria, agora focando mais a própria Maria, o importante e o essencial. A Marta ficou chateada, reclamou da irmã e, de certo modo, reclamou do próprio Jesus. E Maria não disse nada, não respondeu à crítica da sua irmã. Quem a defendeu, quem respondeu, foi o próprio Jesus. E o que Jesus respondeu a Marta? Jesus disse: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária.
Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Jesus mostrou pela sua resposta que há um contraste muito forte, muito marcante, entre aquilo que é importante e aquilo que é essencial. Muitas coisas são importantes, foram importantes naquela hora, naquela ocasião, naquele evento. Servir a Jesus, preparar a refeição, cuidar da casa, fazer o necessário para receber bem aqueles hóspedes tão importantes. Tudo isso é importante, tudo isso é bom, é necessário. Mas Jesus coloca diante de Marta, e coloca diante de todos nós, coloca diante de mim e diante de você, algo que é ainda maior, aquilo que é o essencial. O que foi que Maria escolheu? Qual foi a boa parte que Jesus disse que não lhe seria tirada? O que é, no dizer de Jesus, a única coisa realmente necessária, né? Você já descobriu? Já fez essa descoberta? Conta-se que um sábio da antiguidade, um sábio grego chamado Arquimedes, ele tinha que resolver um problema muito sério, um negócio lá do rei, se certos objetos de arte eram de ouro puro, não aquela coisa toda, e ele estava quebrando a cabeça como resolver aquele problema. E conta a história, ou a lenda, que ele estava dentro da banheira de sua casa e observando o nível da água e tal, de repente deu o clique nele. Ele descobriu a resposta do problema. E então, conta a história ou a lenda, ele saiu correndo do jeito que estava pelas ruas da cidade, do jeito que estava, assim, do jeito como o pecado entrou no mundo, peladão, né? Então saiu correndo pelas ruas da cidade, gritando: Eureka! Eureka! Eu descobri! Eu achei! Encontrei a resposta! Eureka! Eu achei. Você também já pode dizer: Eureka! Eu achei. Eu descobri o que é realmente a boa parte, aquilo que é o essencial, aquilo que realmente é indispensável na vida humana. Eu achei a raiz que alimenta a árvore, achei o fundamento que sustenta o edifício, achei o eixo que concentra os raios, achei a resposta das perguntas, achei o sentido da existência humana, eu achei realmente a razão última de viver. E a resposta baseada nesse texto, e em todo o texto da Bíblia, é uma só: Jesus. Jesus é a boa parte. Jesus é aquela uma coisa absolutamente necessária, indispensável na vida humana. Ele é a única coisa realmente necessária. Ele é a boa parte que Maria escolheu. Ele é quem deve ser o centro, o eixo, o núcleo da nossa existência. Eu pergunto para você: você já escolheu Jesus como a boa parte da sua vida? Você já escolheu Jesus como o eixo central da sua existência? A sua vida já está aos pés de Jesus? Veja, se você procurar em muitas coisas da vida por aí afora, o sentido da existência, o sentido da vida, o centro da existência humana, um dia, talvez um dia, você terá que dizer, como o poeta Casimiro de Abreu falou numa de suas estrofes, num dos seus versos: dizem que há gozo no correr da vida, só eu não sei no que o prazer consiste. No amor, na glória, na mundana lida, foram-se as flores, a minha alma é triste. Vamos agora para a segunda cena. Vamos ler o texto. Uma outra experiência na vida de Maria,
minutinho. Eu e a informática sempre estamos em pequeno conflito. Diz aí a Bíblia o seguinte, está no Evangelho de João, no capítulo 12, versículos 1 a 8, uma experiência um pouco tempo antes da crucificação de Jesus. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia, mais uma vez a Marta servindo, né? E então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Mas Judas Iscariotes disse: por que esse perfume não foi vendido por 300 denários, um dinheirão, e o valor não foi dado aos pobres? Mas Jesus disse, mais uma vez Maria não responde, né? Não retruca, não revida, fica quieta e Jesus a defende, Jesus que dá a resposta. Jesus disse, deixe-a, que ela aguarde isso para o dia do meu sepultamento, porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Então agora a segunda cena é Maria ungindo os pés de Jesus. Então essa segunda cena com Maria aos pés de Jesus é a experiência em que ela unge os seus pés. Este relato se encontra no Evangelho de João, mas nos outros evangelhos, em Mateus, em Marcos, também se conta que ela ungiu a cabeça de Jesus. E nessa ocasião, Jesus não estava na casa de Maria e Marta e de Lázaro, estava na casa de Simão o leproso. Imagine a audiência ali, naquele encontro na casa naquela ocasião, né? Lá estava Lázaro, um ex-defunto, e lá estava Simão, um ex-leproso, todos ali reunidos ao redor da pessoa de Jesus. Então eles estavam preparando o banquete para Jesus e os seus discípulos, Marta estava servindo, e então entrou Maria, trazendo um vaso de alabastro, contendo um perfume de nardo muito puro, muito precioso. Ela quebrou o vaso, né? Destrancou o vaso, derramou o perfume, ungindo os pés do Senhor, e o enxugou com os seus cabelos. João nos conta que Judas reclamou, dizendo que isso era um desperdício. Ela estava desperdiçando um perfume caríssimo, simplesmente derramando em cima dos pés de Jesus. Ela poderia vender esse perfume, ou ele poderia ter sido vendido, e o valor poderia ter sido dado aos pobres, né? Então Jesus respondeu dizendo que os pobres sempre estariam ali, poderiam ser ajudados sempre, mas ele nem sempre estaria. Realmente, poucos dias depois, ele morreu, foi sepultado, e quando as mulheres foram lá na sepultura de Jesus para preparar com perfumes, unguentos, o corpo de Cristo, ele já tinha ressuscitado. Esse embalsamamento foi feito por Maria antes, né, da morte de Jesus. E Jesus disse que esse ato de Maria de ungir os seus pés seria lembrado em todo lugar em que fosse pregado o Evangelho. E aqui estamos nós hoje, mais de 2000 anos depois, lembrando o fato de uma mulher lá em Betânia, ajoelhada aos pés do Mestre, derramando um perfume, ungindo os pés do Senhor Jesus. Então, pergunto, o que é que nós aprendemos com Maria? Qual é a lição principal desse episódio? Se você tivesse que apontar um momento mais marcante desse evento, para você, qual seria esse evento? Eu quero agora também aqui desdobrar o pensamento, alguns ensinamentos sobre este evento, esse acontecimento, essa segunda cena, em 4 partes.
primeiro lugar, a grande paixão, segundo o desafio profético. Terceiro, a razão mais profunda do amor. Em quarto lugar, o vaso quebrado. Em primeiro lugar, a grande paixão. Eu creio que o fato mais marcante deste acontecimento na vida de Maria foi a demonstração do profundo amor de Maria para com Jesus. A vida dela era movida por uma paixão, uma grande paixão: Jesus. Somente Jesus. Nada era mais precioso para ela do que Jesus. Nada era precioso demais que não pudesse ser dado a Jesus. Quebrando o vaso, derramando o perfume nos pés de Jesus, ela estava dizendo, sem palavras: Jesus, eu o amo. O Senhor é a pessoa mais preciosa da minha vida. Nada do que eu possa te oferecer é demais para o Senhor. Segundo lugar, o desafio profético. Aqui temos um chamado, nessa experiência de Maria, um chamado, um apelo, um desafio ao nosso coração. Quanto eu amo a Jesus. Quão precioso é Jesus para mim. O que eu estou disposto a oferecer para Ele para demonstrar o meu amor. Maria expressou o seu amor de maneira concreta. E nós, como podemos demonstrar nosso amor para o Senhor? Como podemos ungir hoje os pés de Jesus? Que a nossa vida seja como esse bálsamo. Nosso coração seja um coração quebrantado, como aquele vaso se quebrou, e a nossa vida seja derramada aos pés de Cristo, como esse bálsamo precioso. A nossa vida seja dedicada e consagrada ao Senhor. Hoje, então, nós ungimos os pés do Senhor. Também quando nós o servimos, quando nós ajudamos e amamos aquelas pessoas também que Ele coloca em nosso caminho. Terceiro lugar, a razão mais profunda do amor. Por que Maria amava tanto a Jesus? Olha, ela havia experimentado na sua vida a graça e o poder de Jesus, né? Impressionante, ali estava, né? À mesa, o seu irmão Lázaro, e que ela um dia tinha visto morto já há 4 dias, e Jesus o trouxe à vida novamente. Que coisa impressionante. E lá estava Simão, era alguém que lá da própria aldeia deles, de Betânia, um amigo, que tinha sido um leproso e foi curado. A Bíblia não diz, mas eu suponho que tenha sido curado pelo Senhor Jesus. Ela viu o poder de Jesus, viu a ação de Jesus, e certamente tocou o seu coração, comoveu o seu coração. Mas eu acho que essa não era a razão principal pela qual ela amava tanto Jesus. Sabem qual é a razão principal, na minha opinião? É aquilo que diz no Evangelho de João, um pouquinho antes, no capítulo 11, no versículo 5. Diz assim que Jesus amava Maria, Marta e Lázaro. Jesus amava Maria. E o amor dela para com Jesus era um amor resposta. Um amor eco. O amor de Jesus havia atingido a sua vida. Ela havia experimentado o quanto Jesus a amava. E o amor de Jesus no seu coração a levou, seu lado, a amar também profundamente a Jesus, né? O amor de Maria era resposta ao amor de Jesus. Sempre que alguém ama Jesus de verdade, este amor é sempre um amor resposta. Se amamos ao Senhor é porque primeiro experimentamos que Jesus nos ama profundamente. O nosso amor nunca é o primeiro passo, nunca é a iniciativa. Sempre o primeiro passo e a iniciativa é o amor dele para conosco. E o meu amor, então, é uma resposta, é um retorno ao amor que ele me deu, que ele me concedeu, o amor que eu experimentei na minha própria vida. Só ama profundamente quem primeiro
foi profundamente amado. E agora, em quarto lugar, o vaso quebrado. A atitude de Maria também tem um significado simbólico muito forte. Ela quebrou o vaso, derramou o perfume, toda a casa se encheu da fragrância. A mensagem para nós é clara. Um desafio simbólico, que o nosso coração seja como um vaso quebrado. Corações quebrantados espalham o perfume de Cristo. Corações endurecidos, enrustidos no seu pecado, na sua arrogância, seu egoísmo, não perfumam ninguém. E o maior exemplo de todos é o próprio Senhor Jesus. Ele foi um vaso que foi quebrado, foi esmigalhado, foi despedaçado na cruz. E o que é que Jesus derramou quando o seu vaso foi totalmente quebrado? Derramou o perfume do amor, mesmo lá na cruz. Cuidado de Jesus para com o ladrão ao seu lado, estarás comigo no paraíso, para com a sua mãe a seus pés, né? João, eis aí tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. Para com os seus algozes que eu estava crucificando, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Sabe, quando nós somos quebrados, quando a vida nos dá golpes que racham a nossa estrutura, e se derrama algo de nós, aí nós realmente mostramos, revelamos o que está dentro de nós. É nas horas difíceis da vida que se revela o nosso conteúdo interior. E andando com Jesus, vivendo com Jesus, cada vez mais, o bom perfume de Cristo pode se tornar uma realidade em nossas vidas. Não é como aquela mulher que um dia falou para minha esposa e para mim: eu sou muito boa desde que ninguém me provoque. Quando nós somos provocados, todos somos bons. Mas na hora da provocação, do quebrantamento, quando a vida nos dá golpe e nós somos rachados, é que se mostra realmente o que está lá dentro do nosso coração. E agora, indo para a terceira e última cena, o texto é este: foi à beira do túmulo de Lázaro. Jesus já tinha falado com Marta, e Marta falou para Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. Porque quando Lázaro ficou doente, Maria e Marta mandaram avisar Jesus: está doente, dizendo bem assim, essa foi a palavra: está enfermo aquele a quem tu amas. E Jesus esperou mais 4 dias, esperou Lázaro morrer. Foi um negócio muito complicado na vida de Marta e Maria. E as duas combinaram entre si, e certamente conversaram muito. Por que Jesus não veio? Por que ele não ouviu nossa oração? Se ele estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. E as duas irmãs falaram a mesma palavra para Jesus. Primeiramente, Marta: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido, né? Depois de falar com Marta, Jesus disse: vai chamar Maria. E Maria, então, Marta foi lá para Maria e disse: o mestre está aqui e te chama. Jesus está aqui e te chama. Ela foi então ao encontro de Jesus, aí temos esse texto. Marta foi chamar Maria e lhe disse: o mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Né? Nota uma frustração velada em relação à atitude de Jesus. Então, essa imagem, Maria chorando aos pés de Jesus, né? Encontramos Maria nessa terceira cena, chorando aos pés de Jesus pela dor da morte de seu irmão Lázaro. Breves pensamentos também sobre essa cena.
primeiro lugar, quando a dor nos confunde. Nas palavras de Maria e também de Marta, há uma expressão de dor, de frustração, até de decepção para com Jesus. Também uma crítica sutil a Jesus. É a dor da sensação do abandono, a dor da oração que parece que não foi respondida. É a frustração humana diante do silêncio de Deus. Elas viveram um drama muito forte na sua vida. O drama da enfermidade e da morte do irmão. A frustração de pedir e não ver Jesus chegar em tempo. A decepção de clamar e não receber a intervenção desejada. É possível, amados, queridos, nessa manhã, que sentimentos semelhantes estejam também nos nossos corações. Jesus não veio. Jesus não atendeu a minha oração. Jesus me deixou sozinho, sozinha, na dor, na perda. Segundo pensamento, quando o coração corre para Jesus. Agora, no meio daquela noite emocional de frustração e de dor na qual Marta e Maria estavam imersos, né, brotou um raio de luz. Um raio de luz que surgiu de trás das nuvens escuras. O Mestre está aqui e chama você, disse Marta para Maria. Jesus chama Maria, porque quer confortá-la, quer fortalecê-la, quer abençoá-la. E apesar da dor, Maria se levanta e corre ao encontro de Jesus, se lança aos seus pés, abre o seu coração, derrama sua dor, sua frustração, seu sentimento de abandono. Senhor, Senhor, Tu não estavas aqui quando mais precisamos de Ti. Tu não estavas aqui quando o nosso amado irmão ficou doente. Tu não estavas aqui quando ele morreu. Tu não respondeste ao nosso pedido. Tu não ouviste a nossa oração. Ficamos sozinhas com a nossa dor. E Jesus a ouve. Jesus a entende. E Jesus a ajuda. O Mestre está aqui nessa manhã também. O Mestre Jesus está chamando cada um de você para você vir com a sua dor, com a sua frustração, com as suas angústias, para vir aos seus pés. E mais do que isto, para você vir aos seus pés também com os seus pecados, com os seus erros, com as falhas da sua vida. E Ele espera todos nós, como esperou a Maria, com os braços abertos para nos acolher. E em terceiro lugar, quando Deus revela que nunca nos deixou. Essa palavra de Marta e Maria para com Jesus nessa ocasião, lembram para mim uma palavra do profeta Isaías, igualmente marcante, profundamente tocante, né? O povo dizia, há um diálogo entre Deus e o povo de Israel. O povo dizia, o Senhor me desamparou. Aí, né, o eco das palavras lá de Marta e Maria. O Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Mas Deus respondeu, pode uma mulher esquecer de seu filho que ainda mama? Pode ela deixar de se compadecer do filho de seu ventre? E Deus acrescenta, mesmo que sua mãe viesse a se esquecer de você, o cara, um traste tão inútil que até a sua mãe acabaria se esquecendo dele. Deus disse, eu não me esquecerei de você. Seu nome está gravado nas palmas das minhas mãos, sempre diante dos meus olhos. Então Deus diz também a nós, a vocês, a nós, aos tristes, feridos, aos enlutados, eu amo vocês, eu me importo com a sua dor, nunca duvidem de meu amor, eu nunca me esqueço de vocês. Mesmo quando parece que o céu é de chumbo, quando parece que tudo é vão, quando parece que o Senhor está distante, Deus diz, eu estou perto de vocês, eu caminho ao seu lado. Essas palavras ecoam um texto muito conhecido, Pegadas na Areia, né? Alguém disse que sonhou assim, viu ele caminhando com Jesus na areia da praia, 2 pegadas.
De repente, as duas pegadas se transformaram em uma só. Ele descobriu que aquelas ocasiões em que havia só um rastro de uma pegada, na areia eram os momentos mais difíceis, mais duros de sua vida. Ele então, no sonho, disse ao Senhor: Senhor, por que nas horas mais difíceis da minha vida o Senhor me deixou só enxergo um rastro na areia da praia, o Senhor me abandonou nessas ocasiões que eu mais necessitava do Senhor? E o Senhor responde para ele: não, você não entendeu. Nessas horas em que você enxergou só um rastro na areia, é porque eu estava carregando você nos meus braços. As pegadas são as minhas e eu nunca abandonei. Nos momentos mais difíceis, foi nos meus braços que eu carreguei. E agora, concluindo, nós temos aqui as 3 cenas. Amados, eu acho que não resta mais nenhuma dúvida, não é, para nós. O melhor lugar do mundo, qual que é? É aos pés de Jesus. É o lugar da intimidade, da comunhão, da escuta. É o lugar em que podemos derramar nossa vida como perfume aos seus pés. É o lugar onde podemos chorar nossos pecados, nossa dor, nossa frustração. Aos pés de Jesus há espaço para lágrimas, para perguntas, para cura. E ali sempre encontramos amor e descanso. O melhor lugar do mundo é aos pés de Jesus. Eu gostaria agora, concluindo, que nós, num espírito de oração, de meditação, de contemplação, nós ouvíssemos agora um hino. Vamos ouvir o hino e ver o texto também sendo projetado na tela para podermos acompanhar bem a mensagem. É um dos hinos prediletos para o meu coração. É bem conhecido, né? Vamos ouvir talvez pela 2ª, 3ª, 10ª vez, ouvir com o coração aberto. É um diálogo entre a alma às vezes aflita, também angustiada, como a alma de Maria e de Marta, e o Senhor Jesus respondendo carinhosamente, amorosamente a nós. Por favor, vamos ouvir.